a gente, nesse momento, maestro, de transição, eventualmente, para um período em que a gente tenha uma liga única, né, cuidando do futebol brasileiro, a gente tem a Liga Forte União, de um lado, 11 representantes na Série A, e a Libra, do outro lado, a Liga do Futebol Brasileiro, com 9 representantes. E como o Fred destacou agora há pouco, maestro, esse recorte, essa forma de dividir, de compartimentar, de separar os times, passa a ter um peso muito importante, até mais importante do que a geografia, maestro. Celso, o Campeonato Brasileiro, o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro, que ele acabou hoje, acabou ali no apito final das 10 partidas. Ele estava valendo desde 2019, ou seja, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 edições, com a Rede Globo. A Globo tinha todos os pacotes. TV aberta na Rede Globo, TV por assinatura no Sport TV e Premier no pay-per-view. A única exceção eram os jogos do Atlético Paranaense, tanto na TV paga quanto no pay-per-view, que o Atlético negociou sozinho. Mas na TV aberta o Atlético estava com a Globo, porém. E naturalmente, de forma proporcional, na hora da divisão, ele só recebia parte da TV aberta. Isso foi de 2019 a 2020, com critério de divisão, a gente pode até falar depois, a questão da premiação, quanto cada um clube recebeu, que era 30% da cota vale pela performance na classificação final, e foi assim até esse campeonato, tudo muito fácil, o jogo 4 da tarde, domingo está na Globo, quase todos os jogos, 2 na grade no Sport TV, quase todos os jogos no Premier. Nos últimos anos o Atlético vendeu, passava na Cazé TV, os jogos do Atlético Paranaense. Só que é preciso pontuar a questão da lei do mandante. Primeiras ligas começaram a surgir ali há 2 anos e teve a lei do mandante lá durante a pandemia, aquele Campeonato Carioca, quando o Flamengo quis transmitir a final do Carioca, e a lei acabou dando razão e acabou quebrando até aquele contrato, porque o Flamengo queria negociar o jogo dele, ele sendo o mandante, ele negocia. E até então, o que hoje as pessoas estão se acostumando, mas até pouquíssimo tempo, o campeonato era assim, para ter o direito de transmissão da partida, você precisa ter o acordo com os 2 times no jogo. Isso faz muita diferença, porque se você assinar com o Flamengo, mas não assinar, hoje o jogo foi Flamengo e Vitória, e não assinar com Vitória, o jogo não passa. Era assim. E esse contrato, o que acabou hoje, nesse domingo, na 38ª rodada de 2024, ele estava dentro dessa regra, ele foi assinado dentro dessa regra. E para o de 25 já começou a valer a que se chama lei do mandante, que é o seguinte: o direito de transmissão ele é integral do time mandante. Não interessa se o adversário, com todo respeito naturalmente, é o Ibis ou o Real Madrid. O mando de campo é de quem está jogando em casa. Isso faz total diferença para a negociação. Por quê? Isso significa que no campeonato de pontos corridos de 20 times, que qualquer time tem 19 jogos para vender. Você não precisa ter 19 acordos, você não precisa negociar com todo mundo que vai para o seu estádio, ou ter que negociar para os 19 jogos que você vai fora. Os seus 19 jogos em casa, você vende como você quiser. E isso faz total diferença, porque o Flamengo tem 19, mas o Vitória tem 19. Assim, inclusive um contra um, eles se enfrentando. Então, as ligas foram surgindo dessa forma. Primeira Liga é uma ideia que até há muito tempo, na verdade há décadas. O Clube dos 13 era uma ideia de liga, obviamente não deu certo, mas aí vem a Premier League, acho que desde 92, tem mais de 30 anos, e o Brasil caminha para ter liga. Só que, como o Celso falou, a liga precisa, para ela existir e controlar o campeonato, ela precisa ser uma liga. Nesse momento, como a gente está vendo na tela, são 2 ligas. E como não são 2 campeonatos, isso significa que nesse momento são 2 blocos econômicos. A liga de campeonato mesmo é só quando existe uma. Mesmo tendo o nome Libra, e a outra Liga Forte União e a outra Liga de Futebol Brasileiro, mas elas são, na prática, para não confundir, blocos econômicos que negociam os campeonatos. Até elas se fundirem. Um campeonato que é gerido pela CBF, porque não tem uma liga só. Que é a regra, exatamente. Enquanto para a CBF é ótimo, inclusive, porque a CBF mantém o campeonato. Acho que na hora que for uma liga só, a liga toma o controle. E na hora que as ligas foram sendo criadas, a primeira foi a Libra. A Libra ela foi a primeira a ser criada e, obviamente, ela já surge com Flamengo, com Palmeiras, com São Paulo. Aí tem os dissidentes, o Atlético Paranaense vai para outro lado, o Fluminense vai para outro lado. Surgem até uma terceira liga, que era a
Liga Forte, porque tem a Liga, hoje é Forte União, mas um era Liga União, e essa era só Liga Forte. Primeiro foi Liga Forte Futebol, depois isso, Forte, depois Liga União. Era LFF, Liga Forte Futebol, e aí tem os dissidentes das duas, que era o Cruzeiro, o Vasco, acho que Botafogo, acho que mais algum. Aí fizeram o Grupo União, mas aí no fim das contas esse grupo se fundiu com a LFF e virou LFU, Liga Forte União. E foram assinando. Quando esse campeonato estava acabando, todo mundo já está assinado. Os 40 times das séries A e B desse ano, tem muita gente que ainda não tem contrato, por exemplo. O Santa Cruz não tem contrato, eu acho que o Remo está vendo ainda. Tem clubes que estavam na Série C, que não tinham contrato abaixo disso. E o último que estava na Série B, se eu não me engano, foi o Botafogo de Ribeirão Preto, dessa temporada. O único que não tinha, mas até assinou. Então, no fim das contas, todo mundo que estava jogando a A e a B tinha seu contrato. Significa que, quando terminasse o Brasileirão de 24, já se saberia quem seriam os times das ligas em 25. E nesse meio tempo, surgiu os contratos, apareceu o contrato de transmissão, os contratos começaram a surgir. O primeiro foi a Libra, ela assina em março, em 8 de março, e assinou da forma como se esperava, porque lá tem o Flamengo, tem o Palmeiras, assinaram com a Globo. A manutenção do jeito que era com a Globo, TV aberta, fez um pacote completo, TV aberta, Sport TV e pay-per-view. A Forte União, ela diversificou, ela foi espalhando as vendas, e o primeiro anúncio da Forte União, ela acontece em 30 de setembro. Perceba que se eu falei 8 de março, o brasileiro de 24 tinha nem começado, mas a Libra já tinha o seu contrato de 25. E já estava tentando pegar outros clubes, por exemplo, vira casaca. O Atlético Mineiro era da LFU e foi para a Libra. O Corinthians era da Libra, que no começo até faltou só esse pontinho, era Flamengo e Corinthians na Libra. Ou seja, era muito forte, era a Liga que tinha os dois clubes mais populares. Mas o Corinthians vai para LFU em julho, acaba sendo a última mudança, e uma grande mudança, porque aí o mais popular está de um lado e o segundo mais popular, que é o mais popular do mercado principal, que é São Paulo, está do outro. E isso deu uma aquecida nessa história. E aí, em 30 de setembro, vem o primeiro acordo da LFU, que foi com a Record. Ela negociou por 3 edições, faltou só esse ponto. Os da Libra fecharam por 5 edições. O contrato da Libra com a Globo vai até 2029. E o da Record foi até 2027. Ou seja, essa divisão que a gente está vendo, ela está no mínimo até 27. Em 28, de repente, as ligas podem se unir, virar uma coisa só, mas até 27 realmente tem contratos assinados. A Record não transmitiu o brasileiro desde 2006. E naquele ano ainda transmitiu sendo parceria com a Globo. Tendo ela, que era o seguinte, a Globo, vou passar esse jogo e tu vai passar o mesmo jogo. Se tu der audiência, parabéns. Se não der, assim... E no caso, a Record tem o jogo dela agora e o horário dela. Porque a LFU, ela cria o horário. A Globo continua sendo 4 da tarde e a LFU coloca um horário de 18 horas. Alguns meses tinha saído que era 18h30, ou seja, teria um intervalo entre os jogos das 4 e das 18. Mas essa semana, a coluna de Flávio Rico, é um cara que tem muito nos bastidores, ele colocou que vai ser 18h30, não, vai ser 18, porque os caras não querem dar essa meia hora para a Globo. Porque essa meia hora, se você coloca meia hora de intervalo, termina o jogo na Globo, o cara fica em Luciano Huck. A Record diz, eu quero 18, terminou o jogo da Globo, muda de canal. Vai ver outro jogo. Então, tem uma sacada que faz até sentido. E aí, depois da Record, a LFU foi fechando com outros pacotes, como 2 streams, fechou com o Premiere e com o YouTube, que é a manutenção da Cazé TV, que inclusive cresceu muito nesses últimos anos. Então tá na Cazé TV, que com esse Atlético Paranaense agora é um canal do YouTube que passa muita coisa. A LFU então, toda fechou com o Cazé, foi, Cássio? A LFU inteira. Fred, isso que está sendo legal. Não tem dissidente. Quando a Liga anuncia, não tem, eu não fechei, não. A Liga fechou. O Corinthians Detalhe fechou... que o Atlético Paranaense era o primeiro desse acordo com a Cazé TV e foi rebaixado, né? E foi rebaixado, né? Detalhe, sendo rebaixado. O Atlético não recebe a premiação por ser rebaixado. E o Atlético foi o único clube que votou contra a divisão com os rebaixados, a premiação do campeonato. Só os 16 que ficam na pele de não ganha. O Atlético precisava de unanimidade, só o Atlético votou contra, e agora, isso foi em 2021. O contrato está desde 19, mas em 21 se conversou para colocar isso, o Atlético não aceitou, e agora em 24 ele cai, ou seja, ele cai zerado. Ele só pegou 70% da cota desse ano. Voltando só para encerrar essa parte da divisão, na hora que estava na última rodada, tinham 2 times da LFU, que era o Atlético Mineiro e o Bragantino, e 2 da Libra. Eu confundi. 2 da Libra, que era o Atlético Mineiro e o Bragantino, e 2 da LFU, que era o Fluminense e o Atlético Paranaense. Já tinham 10 garantidos da LFU e 7 da Libra. Ou seja, o placar seria ou 12-8 ou 11-9. Acabou em 11-9, porque
caiu o Atlético Paranaense, ou seja, permaneceram 2 da Libra e 1 da LFU. Com isso, significa que, lembrando, cada time tem os seus 19 jogos, então é muito simples, você multiplica por 19. Então, assim, os 11 jogos dá um portfólio de 209 jogos para a Forte União, isso é 55% do campeonato, e 9 clubes da Libra, isso dá 171 jogos, isso dá 45% do campeonato. Isso significa que você pode vender como você quiser. Por exemplo, até onde eu tinha lido, até a matéria até do UOL, ainda falta dos jogos da rodada, ainda a LFU não vendeu todos os pacotes, ela falta um pacote que pode ser vendido talvez para Globo. Porque a Record, ela compra um pacote de jogos. Eles estão vendendo de forma como se fosse pacote. Eu compro esse pacote de jogos, eu tenho X jogos. Eles não estão vendendo todos os jogos, eles estão vendendo... A Globo comprou tudo da Libra. Mas da LFU não está sendo assim, eles estão vendendo em parte. Isso vai ser muito curioso de acompanhar. Então, a LFU está com a Record e a Libra está com a Globo. Significa que o time que está na Globo não vai ver na Record? Claro que não. Porque se o jogo for... Um exemplo, Corinthians e Flamengo. O jogo... O do Maracanã, Flamengo e Corinthians, passará na Globo. O direito é da Libra. Quando for Corinthians e Flamengo, esse jogo será da LFU. Aí você vai ver na Record. O torcedor do Bahia, Cássio, o torcedor do Bahia não vai ver nenhum jogo na Fonte Nova na Record. Isso é uma certeza. Ele vai ver na Globo. Vai ver na Globo. Na Record ele vai assistir os jogos fora de casa. Por exemplo, não, Fred, Botafogo e Bahia. Não pode ser Flamengo e Bahia, pô. Sim, tô dizendo, ele não assiste o jogo. Não, Cássio, eu quis dizer o seguinte: o torcedor do Bahia não assiste o jogo na Fonte Nova, na Record. Sim, não assiste. Não assiste. Isso, mas aí ele vai assistir na Record, por exemplo, Botafogo e Bahia. O Bavi Pode falar, meu querido. Não, pode, diga. De certa forma, né, não é igual, não é exatamente a mesma coisa, mas é um pouco parecido com o que acontece com a NFL, por exemplo, com os jogos de futebol americano, né? Porque a gente vê que cada horário daqueles clássicos ali do futebol americano, o Thursday Night, o Saturday Night, o Sunday Night, o Monday Night, cada horário desse, ele pertence a uma emissora, né? Ela tem os direitos ali, e aí ela vai escolhendo cada rodada qual jogo ela vai transmitir dentro daquele horário dela, né? Então, vai ser um pouco disso. A Globo vai ter o horário clássico dela, a Record vai ter o horário que ela bem entender também, e os jogos vão se ajustando a isso, né? A diferença é que no futebol americano, realmente, todo mundo está dentro de uma liga, mas eles compram o horário e pode ter qualquer time. Nesse caso, tem um bloqueio, né? Tem um bloqueio de mando. Como falaram aqui no comentário, aqui, muito interessante. Deixa eu ver, só para ver que ele disse o nome aqui. Castelão, onde é que... Pronto, aqui, Emerson. O Castelão não vai passar na Globo por 3 anos. No brasileiro. O Castelão não será o Castelão, estádio principal da cidade de Fortaleza, não vai aparecer. Não vai aparecer para o país inteiro, né? Vai aparecer no jogo da Record. E a Verdes Mares vai sofrer com isso, né, velho? Mas pega os jogos, Celso, todos os jogos fora de casa. Fora de casa, né? Fora de casa. Aí pode mandar a equipe, mas não vai ter o jogo, a Globo não vai estar fazendo esse jogo, pelo menos não nos pacotes atuais, como eu falei. Ainda falta um pacote para ser comercializado. Enfim, o Clássico Rei, os 2 jogos são da LFU, os 2 Bavis são da Libra, o Sport está na LFU, pega Bahia e Vitória em casa, passa para Salvador via Record, e quando for enfrentar lá na Bahia, passa na Libra. Isso a gente vai ter que se acostumar. Vai ser dessa forma. E esse 11-9 acabou sendo equilibrado, porque por muito pouco, agora até falar uma parte importante, que é a parte econômica, na verdade, hoje estava difícil para o Atlético Paranaense escapar. Mas estava muito pouco na penúltima rodada, né? Porque estava 1-1 e o Bragantino estava sendo rebaixado ali, e o Atlético Paranaense teria ficado. Então, assim, por um triz, ali teria sido 12-8. E veja só, a matéria até de Igor Siqueira, repórter do UOL, cobre muito bem esse tema. Ele tem feito a reportagem que o contrato da Libra é o seguinte. Quando o contrato foi assinado, perceba que eu disse que o contrato tinha sido assinado no dia 8 de março. O Corinthians ainda era da Libra. Só que esse contrato ele tem algumas ressalvas. Se fulano de sair, se acontecer isso, se acontecer aquilo. E o Corinthians saiu pouco depois da assinatura do contrato. Quando o contrato foi assinado, o contrato da Libra, ele era de 1 bilhão e 300 milhões por ano, pelo menos. Mais aproximadamente isso. Na hora que o Corinthians saiu, ele já baixou automaticamente para 1 bilhão e 170 milhões. Isso não é que... Detalhe, isso é o mínimo, porque podia ser mais, os caras captarem mais, mas já baixou para isso.
Só que aí, como o grupo da Libra é mais enxuto, a LFU tem 30 filiados. Tem muito mais filiados do que a Libra. Então, a Libra tem os clubes mais massivos, tinha, né, quando estava o Corinthians, e a outra tem um volume maior de clubes. Como teve isso, ficou um segundo cenário. E se a Libra não tiver tantos clubes? Aí o contrato previa que, se for menos de 9, cairia para 1 bilhão por ano. Ou seja, o que era 1,3 já viraria 1. Por isso aqui, logo na estreia do contrato, o contrato já foi abaixo do mínimo. Ou seja, a permanência de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro para o contrato da Libra, para os outros clubes que estão na Libra, inclusive Bahia e Vitória, tá? Para Bahia e Vitória, já que o Celso estava falando, a importância dos clubes ficarem. Para Bahia e Vitória, o Bragantino ter escapado foi, assim, muito importante, porque o contrato já sofreria uma redução por ter menos abaixo do piso, que o piso era ter pelo menos 9 clubes, e estava virando para 8. Mas enfim, vai ter 9, então vai ter o contrato base que eles assinaram. Já o da LFU, segundo a projeção, a ideia da Liga é de ter até 1 bilhão e 700 milhões, mas esse valor não está fechado ainda, porque, como eu disse, os contratos estão... Ainda falta um pacote de jogos para ser vendido. Isso é uma parte estimada. E ainda é preciso destacar a divisão, né? Porque são divisões diferentes. A divisão da Libra é 40% de forma igualitária entre todos os filiados da Libra dentro da competição, 30% por performance, que significa a colocação final do brasileiro, e 30% por audiência, que aí, enfim, deve ter várias métricas para chegar a essa audiência, não sei exatamente como seria, mas enfim, 30% por audiência. Número de jogos, audiência de fato, volume de pessoas assistindo, não sei exatamente como seria. Já o da LFU, ele dá 45% de forma igualitária, ele aumenta um pouquinho isso, 30% por performance, a mesma da LFU, e diminui o peso da audiência, a audiência é 25%. Dentro do Nordeste, o Diário do Nordeste foi o primeiro a falar valores. O Diário do Nordeste, ele falou que o Ceará, a apuração do Diário do Nordeste, estima pelo menos 80 milhões de reais. Não deu, se o Ceará vai receber pelo menos 80 milhões, assim, para mim é muito óbvio que Sport e Fortaleza vão receber dentro desse valor também. Só que depois dessa reportagem, Yuri Romão, que deu várias entrevistas durante o processo eleitoral do Sport, foi perguntar sobre isso, e já falou que o Sport estima entre 80 e 100 milhões, que eu acho que faz sentido, porque, veja, o Ceará disse que é pelo menos 80 milhões, o Ceará não disse quanto vai ser, pode ser 100 também para o Ceará. Ele disse o mínimo de 80 e Yuri disse o que ele acha que é o máximo, ou seja, seria entre 80 e 100. Lembrando que, o último ponto para virar desse monólogo aqui, que os clubes da LFU venderam parte dos seus... Isso é que vai ser muito difícil de entender no que vem, tá? Eles venderam parte dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. Se você fizer as contas, isso significa que irá até 2074. Faça as contas, você vai estar vivo. O contrato foi assinado até... Não é o de transmissão. Esse transmissão só vai 3 anos. Esse é o contrato com o investidor da Liga, com o investidor da LFU. São 50 anos. Vai até 2074. Para receber uma bolada... E é bolada de verdade, assim, dinheiro de entre 58 e 67 milhões. Variou o dinheiro entre os 3 nordestinos. O Internacional recebeu mais, o Fluminense recebeu mais, eu estou falando assim do valor dos nordestinos. Eles venderam, a ideia era vender inicialmente 20%, que para mim era um absurdo. Recentemente, disseram que vai ficar entre 10% e talvez 15%, que o Yuri Romão vai tentar, inclusive, revender dos 5% do Sport para terminar com 10%. Ou seja, Ceará, Fortaleza e Sport, eles vão ter entre 85% e 90% da cota anual. Se a cota for de 100 milhões, aí vai saber o percentual de cada um, mas eles vão receber 85 milhões, 90 milhões, vai saber. Mas eles não vão receber esse restante do percentual, irá para o investidor que comprou esse percentual deles pelos próximos 50 anos e vai receber durante 50 anos. Bahia e Vitória não venderam. Ninguém da Libra vendeu. Seja qual for o valor da Libra em 2025, Bahia e Vitória receberão 100%. O valor da Libra, talvez em 25, seja menor. E aí, na proporção, o do outro seja maior. Não tem, ou pode ser até maior de forma bruta e recebendo 100%. Significa que receberia muito mais. Ou seja, um vai receber 85% de 100 e o outro vai receber 100% de 120 milhões. Aí a gente vai ver, mas são contratos diferentes, percentuais diferentes, canais diferentes. Assim, a gente vai ter que se acostumar com isso, porque, como foi dito no começo desse corte aqui, desse trecho, isso vai nortear, pelo menos até 2027, de forma brutal, a parte econômica do Campeonato Brasileiro. Assim, brutal. Só para complementar isso que o Cássio mencionou, né? Lembrando que deve ter gente que se tornou torcedor agora
desses dois grupos, né? O torcedor da Liga da FU, o outro torcedor da Libra. No Clube É bom 45 torcer, viu? teve isso. É não. bom Não, torcer, é. exatamente. Mas eu é acho bom que torcer. E aí é só uma questão de opinião mesmo. Eu acho que nenhum dos dois grupos conseguiu fechar bons acordos de uma maneira geral. E claro que todo mundo sabe que o melhor acordo seria, de fato, os 40 clubes, não só os 20 da Série A. E isso foi um problema que foi debatido ao longo, porque... E aí, só para alguns pontos que o Cássio mencionou. Por exemplo, no contrato da Libra com a Globo, se tiver 10 equipes da Libra, o valor é tal qual 9. Se tiver 20 equipes da Libra, é tal qual os 9, a mesma coisa. Então, a Globo ela já fez um contrato que limita. Então, mínimo 9 ela paga um valor, acima de 9 pode ter 14, pode ter 19 ou 20, como eu citei, é o mesmo valor. No caso da LFU, né, que o erro foi esse que o Cássio menciona, dos 10%, né, que na verdade foi 20% e que alguns aí estão colocando 10%, 15%, não é obrigação reduzir isso. Então, se o clube quiser pegar essa fatia de 20%, né, no caso, já vender esses 20%, fica com 20%. Tem gente mais desesperada para ter esse dinheiro e aí acabou pegando. Mas, em todo caso, eu acho que se houver uma junção entre os dois blocos, só acho que daqui a 5 anos, né? Porque lembrando, o contrato da Globo é de 5 anos, né? O contrato da Libra envolve... Eu acho que é isso, Minhoca, porque aí os outros podem entrar dentro desse contrato, né? Assim. É, isso. Pode até ter ali, mas aí eu acho que aí vai depender muito... Em 29, zero processo, sem dúvida. Os dois contratos e tudo mais. Mas, pelo menos, né, a gente vai ver uma nova nomenclatura. A própria LFU pode ainda fechar, não com a Globo TV aberta, né, deve ser os pacotes ali de pay-per-view, mas vai ser realmente, a partir de 2025, uma nova era do futebol brasileiro, né? Assim, já não vai ser mais aquela situação que a gente viu ao longo dos últimos anos, a Globo com muito mérito fazendo, né, carregando nas costas em muito tempo o Campeonato Brasileiro, mas agora é uma concorrência, né? Certamente o que cada um faz, o que cada um vai fazendo, a maneira como cada clube vai também adquirindo mais dinheiro com esses contratos, e isso vai deixando o campeonato também, acredito, de maneira mais competitiva, mas claro, o torcedor, no final das contas, vai dizer a qualidade que ele prefere. Então, vai ser bem interessante esses próximos anos. E aí, Mioca, só corrigindo, quando eu falei ali que tinha os torcedores da liga, não é nem o torcedor que acha que uma liga é melhor que a outra, mas eu já tinha visto esse movimento, acho que uma semana atrás, torcedores do Fortaleza, por exemplo, torcendo pelo rebaixamento do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino é da Libra, então teria mais equipes da LFU. Como também eu vi hoje torcedores do Bahia dizendo: espero que não caia o Bragantino, porque o Bragantino é da Libra, então é melhor para o Bahia que tenha o Bragantino junto ali, né? Que também não caia o Atlético Mineiro. Então, esse tipo de movimento, obviamente, ainda não está 100% difundido, não são todos os torcedores que sequer têm um conhecimento dessa divisão, mas vai aumentando e a tendência é que com os anos a gente veja isso cada vez mais. Né? Para terminar, eu só queria tirar uma dúvida com o Cássio, para deixar, não sei se ele tem essa resposta de forma direta, que é a seguinte, Cássio, o que é que está em aberto de contrato? O pay-per-view da LFU, eu já entendi na sua primeira fala que está em aberto. Tem algo da Libra em aberto? Não. Da Libra, não. Na Libra não, né? Veja, as duas têm para o mercado internacional, tá? A gente focou o tempo todo aqui na questão nacional, que a gente está falando como consumidor também, né? Tipo, mas a Globo, só para explicar, né, Cássio? A Libra, no caso, ela fechou 3 plataformas, exatamente como é hoje, né? Que é a TV aberta, a TV fechada, no caso Sport TV, e no caso pay-per-view, que no caso é o Premier. No caso da LFU, ela fechou um pacote aberto, que é Record, juntamente com o YouTube, que vai estar liberado na Casa TV, um contrato com a Amazon, que aí seria já no fechado. Não tem uma especificação, Fred, de que é um pay-per-view ou um stream especificamente. Inclusive, tem até a dúvida da Amazon, Minhoca. Porque o da Amazon ele é tratado o tempo todo como jogo exclusivo. Eu digo, exclusivo, perfeito. Aí, tipo, se for pro pay-per-view, se for pro Premier, esse jogo que é exclusivo o tempo todo, não vai poder entrar no Premier? Não vai entrar, não vai entrar. Porque, assim, se a ideia fosse 12-8, né? Agora vai ser 11-9, então vai ser 3 jogos e meio. Então vai ter uma rodada que a LFU ainda tem 3 jogos a fazer, numa outra rodada 4 jogos, para bater essa quantidade de jogos que a LFU tem no total. Mas isso não necessariamente, se for fechar com a Globo, aí no caso seria para fechar com o pay-per-view. Mas, por exemplo, o jogo da Record e da Casa TV não tem exclusividade.
Então pode a Globo fechar esses jogos, incluindo o jogo que inclui o Eu próprio torcer jogo pra da que feche, Record. inclusive. E assim, não tem restrição. O contrato da Amazon, não. O contrato da Amazon é um jogo exclusivo. Esse é o meu ponto. Na Foi justamente isso que eu digo. Ele é tratado dessa forma o tempo todo. Eu digo, pô, então quer dizer que o pay-per-view, se a Globo pegar o Premiere, vai continuar poderá no máximo como era o 9 dos outra 10 vez. jogos. 9 dos 10 jogos. Vai ter 9 dos 10 jogos, porque o da Amazon Isso. ele é tratado como exclusivo, assim, vai ter só lá e pronto. E só um detalhe também que é bem importante para também o pessoal achar, por exemplo, assim, a Record comprou, a Record agora vai pegar só Corinthians. Tem uma quantidade de jogos específicas e cada rodada é uma ordem. Então, por exemplo, E a ordem de pedir o jogo, 1, inclusive. por exemplo, assim, na rodada 1, a Record vai ter a primeira escolha. Aí depois a Amazon vai ter a segunda escolha. Depois, digamos, se for o Premiere, vai ter a terceira escolha. Na segunda rodada, começa com a Amazon, passa pelo Premiere, para depois ir para a Record. Então, sempre vai ter a cada rodada uma ordem de preferência. Essa é a diferença do grupo Globo. A Globo na Libertadores. A Libertadores é assim. Para quem não sabe, a Libertadores é mais ou menos desse jeito. Tem uma ordem de preferência para ver quem acaba escolhendo. Isso que Minhoca falou, só para dizer, a Globo é exatamente assim. Ela escolhe para ela. Ela escolhe, a Globo, ela decide o que ela vai passar. Nacionalmente, se vai ter mas 3 aí, como jogos. não são empresas parceiras na LFU, você precisa escalonar quem vai ter a ordem. Assim. Então, isso não é um pool de empresas que comprou o pacote, não. São contratos separados que eles estão fazendo, que a LFU está fazendo. Então, assim, é como o Minhoca falou, aí na hora da rodada vai ter uma ordem que variando. E ele tem outro detalhe, Cássio, que é bom lembrar. Por exemplo, se o Corinthians jogar numa... Porque o Corinthians vai jogar a Libertadores, mas vai pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro, que vai jogar a Sul-Americana. E não, é o Atlético Mineiro da Libra. Vou pegar o Cruzeiro, tá na Sul-Americana. E aí, no caso, se eles quiserem o jogo do Cruzeiro para o domingo, mas se o jogo do Cruzeiro for na terça, no SBT, eles já vão ficar impedidos de pegar esse jogo do Cruzeiro do Brasileirão para colocar no domingo. É uma restrição que vai ter. Tem um outro ponto também. Na última rodada, provavelmente o jogo da Record vai para as 16 horas, é um horário clássico. Não imagino assim. Mas o meu ponto é o seguinte: o título brasileiro talvez não passe na Globo. A Globo vai ter que passar outra coisa. Assim. O título brasileiro está acontecendo lá e a Globo passando um jogo, fingir que aquele é o jogo mais importante do dia. Hoje, por exemplo, ou vice-versa, ou mesmo com a Record. Se fosse hoje, a Record estaria exibindo o título do Botafogo e a Globo estaria o vice do Palmeiras. A Globo teria Minhoca, perfeito. A Globo, hoje, se tivesse o jogo do título, Botafogo e São Paulo, estaria passando na Record. O jogo do rebaixamento, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, estaria passando na Globo. Na Globo. Bahia e Vitória. Não, desculpa, Bahia e Atlético Goianiense estaria passando na Globo para Salvador. O jogo da Globo seria Palmeiras e Fluminense, pô. Assim, né? Mas certamente no caso aí a Record ia estar com um jogo mais... A gente vai ter vão ser 3 anos curiosos aí Vai, e 2025 principalmente, que a gente vai ver tudo pela primeira vez. Né? Conhecendo a Globo seria Flamengo e Vitória a despedida de Gabigol. Não seria Palmeiras e Fluminense. Veja, Arthur foi preciso valendo, viu? Foi. Assustadoramente preciso. Assustadoramente preciso. A Globo, por exemplo, ela não tem restrição. Vai ser flá demais. Se a Globo quiser só fazer Flamengo na TV aberta, ela vai fazer. Obviamente ela o vai que fazer Minhoca isso. falou, mas o que Minhoca falou... Fora a Record vai pegar o Flamengo assim até cansar. Para um cara que nunca mais viu um jogo ao vivo torcendo de verdade, Arthur foi preciso demais mesmo. Foi preciso. Eu vi ontem. Você acabou de perder uma semana de vida, viu? Porque ele viu ontem. Pois é. Eu soube disso. Acabou. Mas eu soube disso. Interrompeu o jejum, né? Eu soube. Mas parece que perdeu, né? Então, esse foi o jejum. A gente só... Quando é jogo valendo, é outra história. Eita. Amistoso é que a gente está entendendo. É isso. Muito bem, galera. Então é isso.